Olá, seja bem-vindo à lógica matemática. Nas próximas aulas iremos ver os conjuntos, análise combinatória, tabela verdade, detalhe por detalhe, o que é bastante importante para nos aprofundarmos na programação. Primeiramente iremos ver a lógica matemática, posteriormente iremos ver os algoritmos. Análise combinatória. Introdução. Seja bem-vindo à análise combinatória. Nesta unidade, vamos abordar uma ferramenta que é importante não só para a matemática, mas também para outras áreas do conhecimento científico, a análise combinatória. Temos três pontos principais na análise combinatória, que são os arranjos, a permutação e a combinação. Veremos ainda a chamada lógica proposicional. Nela abordaremos conceitos de proposições e conectivos, bem como operações lógicas que são realizadas com estes conectivos. Aqui está um resumo geral da análise combinatória. Começamos aqui com o PFC, que se resume a todos os conjuntos de arranjos, arranjo com repetição, arranjo sem repetição, permutação e combinação. O PFC tem como base a multiplicação, como veremos posteriormente. O PFC está representado por este conjuntozinho cinza. Dentro do conjunto cinza, temos a combinação aqui embaixo. A fórmula da combinação é esta, de cor amarela. Posteriormente iremos ver todas as fórmulas detalhadamente. Dentro do PFC, do conjunto PFC, temos o conjunto dos arranjos, que é representado pela essa corzinha azul. Dentro do conjunto dos arranjos, temos os arranjos com repetição e os arranjos sem repetição. Os arranjos com repetição está aqui designado por esse conjunto verde de n elevado a k. Todas essas fórmulas iremos ver detalhadamente posteriormente. Aqui é só um resumo básico. Um mapa mental para poder fixar o conhecimento posteriormente. Dentro do conjunto dos arranjos sem repetição, temos as permutações. E dentro das permutações, temos as permutações com repetição e as permutações sem repetição. Vamos começar entendendo o que seria o princípio fundamental da contagem, PFC. Uma vez que a análise combinatória é voltada para a resolução de problemas de contagem. Entender este princípio será fundamental para o decorrer do assunto. Quando precisamos resolver um determinado problema em duas etapas,
com M maneiras distintas para realizar a primeira etapa e N maneiras distintas para realizar a segunda etapa, temos como conclusão que o total de maneiras distintas para resolver o problema é dado pelo produto M vezes N. Vejamos posteriormente um exemplo. Na figura abaixo, existem 3 estradas ligando Pernambuco a Paraíba e 4 estradas ligando a Paraíba ao Rio Grande do Norte. Quantos caminhos distintos podem ser feitos de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba? De acordo com o PFC, a quantidade de caminhos distintos que podem ser feitos de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, é igual a 3 vezes 4, que é igual a 12 caminhos. E se um problema tiver 3 ou mais etapas, o que fazer? O PFC também garante que problemas assim possam ser resolvidos de maneira semelhante. Observe a situação. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números com 3 algarismos podem ser formados? Quantos números ímpares com 3 algarismos podem ser formados? Respondendo a letra A, temos que 3 opções. Cada opção vai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada opção eu posso ter 5. Então é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125 opções. Respondendo à opção B, temos que quantos números ímpares podem ser formados com os algarismos de 1 a 5 com 3 casas. Temos que a primeira opção é 5, a segunda opção é 5, mas a terceira opção eu só posso terminar com 1, 3 e 5. Se eu terminar com 2 e 4, será par. Então eu quero todos os ímpares. Então é 5 vezes 5 vezes 3, que é igual a 75. Arranjo com repetições. A seguir, vamos ver o PFC sendo aplicado em arranjos, que é uma forma de contagem onde a ordem é importante, visto que distingue uma solução de um problema de outras mais. O arranjo com repetições é definido assim: seja S um conjunto com N elementos. O número de K-uplas igual 1 menor ou igual a K e K menor ou igual a N. Ordenadas de elementos de S é dado por A de arranjo N,K é igual a N elevado a K. Por exemplo, usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantas senhas de 5 dígitos podem ser formadas?
Como o enunciado não coloca nenhuma restrição na criação de senhas, temos que, para cada dígito, haverá 8 possibilidades de algarismos. Pelo PFC, teríamos 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 32.768 senhas. Pela fórmula do arranjo, com repetições, temos A nk é igual a n elevado a k. Arranjo 8, 5 é igual a 8 elevado a 5, que é igual a 32.768. Observe que n é a quantidade de elementos, soluções, que temos para resolver as etapas do problema. Neste caso, n é igual a 8 algarismos dados na questão, e o k é a quantidade de etapas do problema. Sendo assim, como cada dígito é uma etapa, temos então que k é igual a 5. Arranjo sem repetições. Formalmente, definimos arranjo sem repetições assim. Seja S um conjunto com n elementos, o número de k-uplas 1 menor ou igual a k e k menor ou igual a n, ordenadas de elementos de S, é dado por a nk é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. A ideia que temos em relação a n e k não muda. O que vai mudar agora é que um elemento que foi utilizado para resolver uma etapa do problema não poderá ser utilizado novamente. Vamos para mais um exemplo. Utilizando os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos podem ser formados sem possuir algarismos repetidos? Vamos identificar n e k na questão. Qual o nosso problema? Formar números. Quantas etapas k meu problema possui? 3 algarismos. Quantos elementos n eu possuo para resolver o problema? 7 algarismos. Então, aplicando a fórmula, temos a nk é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, eu tenho que A7, que é igual a n, 3 é igual a k. Então, 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial é igual a 7 fatorial sobre 4 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210 números. E se utilizarmos o PFC? No PFC, teremos a seguinte situação. Temos 3 opções de algarismos. Na primeira posição, teríamos 7 possibilidades. Na segunda opção, teríamos 6 possibilidades. E na terceira opção, teríamos 5 possibilidades. Logo, 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210 números possíveis. Chegamos ao mesmo resultado. Veja que pelo PFC
sem utilizar a fórmula, você precisa deduzir que o número que vai ser utilizado na segunda casa não pode ser utilizado na casa seguinte. Permutações. Permutação é um caso particular de arranjo sem repetição. Quando n é igual a k. Sim, isso mesmo. Quando o número de elementos é igual ao número de etapas para resolver. Para este tipo de situação, temos que ANK é igual a n fatorial. Observe o exemplo. 4 pessoas devem formar uma fila. Quantas filas distintas podem ser formadas? Qual o nosso problema? Formar uma fila. Quantos elementos n temos para formar essa fila? 4 pessoas. Quantas etapas k temos para resolver o problema? 4 posições na fila. Visto que n é igual a k, temos uma permutação. 4 fatorial. Logo, ANK é igual a n fatorial, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 filas distintas podem ser formadas. Permutações com repetição. Esta situação é estudada pela seguinte equação: P de permutação nk é igual a n fatorial sobre k fatorial. Neste caso, o k representa a possibilidade de vezes que um elemento se repete. Por exemplo, a palavra abacate possui quantos anagramas? Neste caso, n é igual a 7, que é igual ao número de letras da palavra. E k é igual a 3, é a quantidade de vezes que a letra A se repete. A resposta seria PNK é igual a P73, que é igual a 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é igual a 840 anagramas. Vamos resolver aqui a questão anterior. Temos aqui a palavra abacate. Temos o A se repetindo 3 vezes. Logo, K é igual a 3. E temos que N é igual a 7, devido a termos 7 letras. P é igual a N fatorial sobre K fatorial, que é igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E simplificamos o 3 fatorial, que está dividindo o outro 3 fatorial. E temos que P é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4,
que é igual a 840 anagramas. Permutações com repetição. Mas e se houver mais de um elemento repetido numa palavra? Quantos anagramas teria a palavra banana? A letra A aparece 3 vezes e a letra N 2 vezes. Neste caso, para cada elemento repetido, adicionamos a quantidade de cada um no divisor da equação. Então, teríamos 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 60 anagramas, onde 6 fatorial representa as 6 letras e 3 a quantidade de vezes da letra A e 2 a quantidade de vezes da letra N. Combinação. Seja S um conjunto com N elementos. O número de subconjuntos de S com K elementos, 1 menor ou igual a K e K menor ou igual a N, é dado por C de combinação NK é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. Lembra a definição de arranjo sem repetição? A definição de combinação possui esta diferença sutil. Muda apenas o vezes K fatorial. O que significa essa diferença? Significa que, diferente de arranjo, para a combinação, não importa a ordem dos elementos utilizados para resolver um problema. Qualquer que seja a ordem, a solução é a mesma. No caso de uma fila, qualquer que seja a distribuição das pessoas nela, para a combinação, trata-se de uma única fila. Ou então, pense no caso de números de 3 dígitos, formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se tivermos os números 2, 3, 4 e 4, 3, 2, para o arranjo são diferentes, mas para a combinação são iguais, pois a ordem não importa. Vejamos o seguinte exemplo. Considere uma classe com 8 alunos. Deseja-se formar uma comissão de formatura com 3 alunos. Quantas comissões podem ser formadas? Imagine que a comissão será formada por João, Maria e Ana. Se dissermos que a comissão é formada por Ana, João e Maria, estaremos falando de uma comissão diferente? Não, pois, independentemente da ordem, as pessoas são as mesmas. Logo, a comissão também. Logo, C de combinação 8, 3 é igual a 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 56
comissões possíveis. Aqui está um resumo geral da análise combinatória. Começamos aqui com o PFC, que se resume a todos os conjuntos de arranjos, arranjo com repetição, arranjo sem repetição, permutação e combinação. O PFC tem como base a multiplicação, como veremos posteriormente. O PFC está representado por este conjuntozinho cinza. Dentro do conjunto cinza, temos a combinação aqui embaixo. A fórmula da combinação é esta, de cor amarela. Posteriormente iremos ver todas as fórmulas detalhadamente. Dentro do PFC, do conjunto PFC, temos o conjunto dos arranjos, que representa pela essa corzinha azul. Dentro do conjunto dos arranjos, temos os arranjos com repetição e os arranjos sem repetição. Os arranjos com repetição está aqui designado por esse conjunto verde de n elevado a k. Todas essas fórmulas iremos ver detalhadamente posteriormente. Aqui é só um resumo básico. Um mapa mental para poder fixar o conhecimento posteriormente. Dentro do conjunto dos arranjos sem repetição, temos as permutações. E dentro das permutações, temos as permutações com repetição e as permutações sem repetição. Temos aqui a representação da análise combinatória por fluxogramas. Temos aqui o nosso início. Posteriormente, temos a pergunta. Após a pergunta, temos as seguintes opções. Resolve com multiplicação simples? Se sim, aplicamos o PFC. Quantidade de opções vezes as n possibilidades. Se não, se for falso, fazemos a pergunta: a ordem importa? Se a ordem importar, se for verdadeiro, temos os arranjos. Se a ordem não importar, aplicamos a fórmula da combinação, que é igual a n fatorial, dividido por n menos k fatorial, vezes k fatorial, e vamos para o fim do nosso fluxograma. Se não, se for verdadeiro, temos os arranjos. Se for arranjos, se a ordem importar, temos que fazer o segundo questionamento. A repetição importa? Se a repetição para a pergunta importar, se eu tiver 23 como resultado e 32 for o mesmo, então a ordem não importa. Se ela importar, então eu tenho um arranjo com repetição. Aplico a fórmula do arranjo com repetição, que é igual a n elevado a k, e finalizamos o nosso fluxograma. Se não, se for falso, se n for igual a k,
Se n for igual a k, se for falso, temos o arranjo sem repetição. Aplicamos a fórmula do arranjo sem repetição na pergunta. N fatorial sobre n menos k fatorial. E finalizamos nosso fluxograma. Se for verdadeiro, temos a permutação. Na permutação, temos que fazer outra pergunta. A repetição importa? Se não, aplicamos a fórmula do n fatorial. Se verdadeiro, se a repetição importa, temos a permutação com repetição. Aplicamos a fórmula n fatorial sobre k fatorial e chegamos ao nosso fim.